aquele cara, o David Webster, paraquedista lá da Easy Company, nas memórias dele tem um trecho assim que ele fala que ele admirava muito o Roosevelt por ser um cara que pensava no povo, no pobre. Ele tinha essa imagem, né? Entendi. E aí uma coisa que é interessante é que o vice dele, o Harry Truman, ele vai receber uma bomba na mão. E não é modo de dizer. Ele recebe Hiroshima e Nagasaki na mão, as bombas que vão bombardear. Ele descobre, ele não sabia do projeto Manhattan, do projeto das bombas nucleares. Não. Ele não sabia. E aí, quando morre o presidente, o vice assume. E aí fala assim, então, cara, tem um negócio aqui que o Roosevelt estava sabendo aqui, que é bombas nucleares. Porra. E aí ele descobre sobre esse aí. E aí, fala assim, então, você é o presidente, né? A gente lança ou não? Qual que era a treta? Cara, Por que É que eu- se pensou em usar? É que é o seguinte. Eles estavam ganhando. É que Do Japão. não, estavam massacrando. Então. Só que eles ainda não tinham chegado nas ilhas principais, as duas principais ilhas do Japão. E aí o exército fez um estudo e criou uma estimativa, não sei exatamente a partir de qual dados, de que se eles tentassem fazer uma invasão anfíbia no Japão, os japoneses iam lutar até o fim. Eles eram completamente fanáticos nesse ponto de não, a gente prefere morrer do que deixar vocês ganharem, sabe? Eles invadiram Okinawa, tinha um monte de civil se suicidando. Não. Tem um caso que eu li num livro do John McManus, o The Deadly Brotherhood, o nome do livro, que ele fala assim, a galera, soldados americanos entrando, acham uma caverna, chega lá um monte de civil escondido, com criança, mulher e tal. Quando eles veem os soldados americanos, que a propaganda dos japoneses foi tipo, não, eles vão chegar aqui e vão tocar o terror, né? Eles começam a se matar dentro da caverna. Mano. E aí tem um caso de uma mãe, por exemplo, ela mata o filho para os americanos não pegarem, porque ela achar que, né, que é melhor a gente morrer porque vai ser pior, cair na mão deles. E lá no meio tinha um soldado americano, ou fuzileiro naval, não sei, porque em Okinawa teve tanto fuzileiros navais quanto o exército, né? E tinha um lá que ele era descendente de japonês, falava japonês, e o cara chegou tipo, não, calma, a gente não vai fazer nada, não sei o quê. E aí cai a ficha da mulher, matei meu filho à toa. Putz. Saca? Uns negócios assim muito terríveis. Então eles fizeram um cálculo, que se eles invadissem as duas ilhas principais, especialmente a do sul, né? O número de mortos do lado aliado seria, poderia ultrapassar os 500 mil, talvez até na casa do 1 milhão. E aí eles vêm, aí a justificativa que se usa é essa, né? Tipo, pô, a gente tem aqui uma arma destruidora, sabe? A gente pode ficar bombardeando esses caras até eles arregarem. E eles já estavam fazendo isso, tá? Em 45, os americanos já estavam bombardeando, só que não com bomba nuclear. Ah, tá. Eles estavam bombardeando muito com bomba incendiária. Cara, eles obliteraram Tóquio. Imagina, um monte de cidade com um prédio de madeira, papel, não sei o quê. Eles foram soltando bomba incendiária, porque quando eles atacavam, bombardearam o Japão, durante muito tempo eles não conseguiam bombardear o Japão, né? Teve lá o piloto do Little que fez um bombardeio super arriscado em Tóquio só pra mandar a mensagem que, ó, a gente consegue, hein? Baixa a bola. Mas durante muito tempo, os americanos não tinham alcance para os aviões bombardearem, até que começou a ter. E aí eles... Aí conquistando ilhas, vai e aí conquistando, eles vai bases, e aí dava pra ir e voltar. vai avançando com um porta-avião, não sei o que. Depois eles tomam Iwo-Jima, que é super perto, tem um campo de pouso lá. E aí eles começam a fazer bombardeio incendiário. E tem um bombardeio que eu acho que é 9 de março, se eu não me engano, com um bombardeio incendiário que destruiu Tóquio de um jeito que, inclusive, eu já li historiador falando que, olha, a destruição de algumas, como o caso de Tóquio ali com as bombas incendiárias, foi maior do que as das bombas atômicas. Morreu mais gente. Sério? Mais gente. Só que os japoneses estavam tipo, não, a gente não vai. Aí os Estados Unidos lançam a bomba em Hiroshima. Antes da gente ir para as bombas, eu acho que vale a pena falar um pouquinho sobre a declaração de Potsdam, que vai ser uma conferência, né, que basicamente Harry Truman agora, o novo presidente dos Estados Unidos, né, o Churchill e o Chiang Kai-shek da China, presidente da China da época, eles vão se encontrar em Potsdam, na Alemanha. Olha como é que já é simbólico, né? Eles se encontram na Alemanha e ali a Itália perdeu. Mussolini e Hitler, né? Tchau. Já, enfim, já sabe. E aí, basicamente, foi definido o seguinte, que as tropas japonesas, elas teriam que se render incondicionalmente, declaração de Potsdam, e os que se rendessem incondicionalmente poderiam voltar para casa. E lá seriam julgados. Tem essa parada, mas enfim. E aí Stalin se compromete a quebrar o pacto que ele tinha feito com o Japão e atacar pelo norte também. Só que aí ele pediu, eu quero 3 meses. Eu preciso de 3 meses para pegar esse pessoal que tá na Europa, levar uma galera lá pra Ásia. E daí eles invadem a Manchúria e eles tratoram os japoneses assim, inacreditavelmente. E eles libertam a Península Coreana.
E aí os soviéticos já começam a se posicionar na Península Coreana pra invadir o Japão pelo norte. Isso é importantíssimo. Não, sim, porque isso acontece junto com... Isso é meio que em paralelo às bombas nucleares, mas daqui a pouco é praticamente isso. Basicamente, a declaração de Potsdam, ela disse... tem uma parte que é muito interessante, que eu achei que vale a pena citar as aspas aqui que eu trouxe, que é o seguinte, nela eu tava escrito o seguinte: pedimos ao governo do Japão que proclame agora a rendição incondicional de todas as forças armadas japonesas e forneça garantias adequadas de sua boa-fé em tal ação. A alternativa para o Japão é a destruição imediata e total. Fecha aspas. Cara. Aparentemente, muitas pessoas argumentam que já tava falando de bomba nuclear, claro. mas não sabia o que era. É. Então, tipo assim, amigão, você não tá entendendo o que eu tenho Você aqui no não bolso. tem, você não tem noção, cara. Exatamente. E assim, não tinha sido, se eu não me engano, eu tenho aqui a data. No dia 16 de julho, um pouco antes, tinha testado com sucesso a Trinity, a primeira bomba nuclear testada. E aí eles tinham outras bombas e vai chegar nesse momento. Uma das duas bombas que eles mandaram, acho que foi a de Nagasaki, se eu não me engano, ela era diferente da bomba que eles nem tinham nunca nem testado aquele tipo de bomba. Porque um acho que era plutônio e a outra urânio, coisa assim. Uma delas diferente. nunca nem tinha sido testada, eles iam testar no Japão. Uhum. Mas aconteceu que, né, o Japão ele se negou a se render, ele continuou lutando e o que aconteceu foi que a rapaziada, os Estados Unidos, decidiu testar as bombas nucleares. Em paralelo rolou a Tempestade de Agosto? É esse o nome da operação? Eu não me lembro. Eu acho que é o som soviético que tá atacando a Manchúria, né? Mas aí conta essa parte das bombas nucleares, por favor, Rick. Então, eles bombardeiam Nagasaki. E lembrando que, como eu falei, né, o Japão já estava sendo bastante bombardeado por bombas normais, mas não estava se rendendo, bombardeiam Nagasaki. Tempestade de Agosto. E aí tem toda uma polêmica, porque Nagasaki era uma cidade que não tinha muita indústria bélica e tal, que foi uma... por quê? Que foi uma coisa do tipo, não, vamos soltar essa bomba. Aí tem a galera que tem uma interpretação que é tipo, os americanos queriam testar o potencial destrutivo da arma e soltaram numa cidade super populosa, mesmo que não tinha tanto impacto estratégico, só pra gente ver o que vai acontecer. Que a gente nunca testou isso numa cidade, só no deserto. Tem essa interpretação, tá? Aí tem gente que fala, não, mas tinha lá, as indústrias tinham umas coisas, mas, enfim, é uma polêmica que a gente não vai conseguir entrar aqui. E aí os japoneses, eles recebem até, né, o governo japonês recebe o reporte, só que eles não tiveram a dimensão do que era aquilo e tiveram dificuldade de entender qual é a diferença disso aí, porque que já estava acontecendo aqui em Tóquio. Até morreu uma gente em Tóquio. E assim, os relatos sobre o terror que é uma bomba atômica, eles foram aparecendo com o tempo. Não foi uma coisa que no dia seguinte chegou um bilhetinho, ó, aconteceu isso, aquilo, a galera tá morrendo de radiação, a galera queimava. Não, é tipo uma bomba absurda, caiu lá em Hiroshima, mas até aí nada muito diferente do que tá acontecendo com a gente. E aí os americanos estavam com aquela mentalidade, solta uma bomba. Se rendeu? Não. Solta outra. Aí, vai se render? Não. Era assim. Porque eles não queriam invadir a Terra, porque ia morrer muita gente. E a opinião pública já tava muito cansada da guerra nos Estados Unidos. A galera tava de saco cheio, sabe? Tipo, mano, a gente derrotou Hitler, sabe? Os aliados derrotaram Hitler. Termina essa porra logo aí, esses japoneses, sabe? Os caras já estão acuados. Mas a galera não ia desgastar muito a opinião pública se morresse gente na invasão. Os soviéticos estavam dispostos a invadir pelo norte. A Manchúria. Já estavam ali na Península Operação Coreana. Tempestade de Agosto. Eles já estavam ali na Península Coreana pronto para invadir pelo norte. Aí tem a segunda bomba atômica, né? Quanto tempo depois? Em 3 Nagasaki dias? foi 3 dias. Acho que, se não me engano, 3 dias depois. Se eu não me engano, 3 dias. 6 e 9 de agosto, acho que é isso. E aí o que aconteceu foi o seguinte. A alta cúpula a japonesa, eles fizeram um cálculo. Olha, porque o repórter de Nagasaki chegou mais ou menos na época que eles estavam discutindo a invasão soviética pelo norte. E os caras estavam apavorados com a perspectiva da União Soviética invadir e tomar o Japão. Porque o Japão poderia virar comunista. O que vai acontecer com o imperador se o Japão virar comunista? E aí eles começaram a entender que talvez fosse interessante assinar a rendição com os americanos, com os britânicos, com garantias de que os soviéticos não iam invadir, que o imperador teria ali um certo resguardo, que o Japão não ia virar comunista. E para os Estados Unidos isso era interessantíssimo, né? Claro. Tanto que o Japão é um aliado fortíssimo na Guerra Fria, porque, sabe, é um aliado do lado da China, do lado da União Soviética, sabe? A Coreia do Sul é importantíssima. Só que aí depois vem a Coreia do Norte e tal. A Coreia do Norte é meio que... A galera tá nessa geopolítica da Ásia da Guerra Fria, o pessoal trata a Coreia do Norte como um estado tampão. Porque se os Estados Unidos, Japão, Coreia, vamos invadir a União Soviética por ali? Vamos. Tem a Coreia do Norte no caminho.
Entendi. Aí China e União Soviética começam a ajudar a Coreia do Norte para segurar o avanço. Então a Coreia do Norte é tratado como um estado tampão. É muito útil. Por isso que os soviéticos ajudaram muito a Coreia do Norte durante a Guerra Fria. Era interessante para eles ter aquele estado ali, né? E aí eles entendem que, cara, já era, mano. Já era. Aí eles conseguiram convencer os americanos a poupar o imperador. Aí o imperador fez a declaração de rendição no rádio. Foi a primeira vez que os japoneses ouviram a voz do imperador. Porque ele era um cara que tava lá no castelo, ninguém via, nem via. O cara é um descendente direto de Deus, é uma divindade. Não digo Deus porque eles não eram monoteístas, mas enfim, uma divindade e tal. Intocável. E aí ouviram a voz dele no rádio, anunciando a rendição. E aí o impacto, né? Aí, e tem uma anedota. Cara, olha só. Tem uma anedota que... Hiroshima e Nagasaki, respectivamente. Olha, eu não vou botar minha mão no fogo por isso, tá? Mas tem uma anedota, foi até um coronel que me contou isso aí. Que quando o imperador, né, tava lá no SS whatever, não lembro o nome do barco, porque eles foram assinar a rendição com Douglas MacArthur, né? Que na hora que o imperador baixinho, mirrado, não sei o que, ele foi apertar a mão do Douglas MacArthur, ele foi lá e deu um puxão no Hirohito, assim, na hora de apertar a mão. Sei. Deu aquele catacavaco ali, eita porra. Pra meio que tipo, vocês estão vendo? Esse é o imperador de vocês, ó, a divindade é o cacete. Olha Entendi. aí, ó. Sabe, meio que pra quebrar a mística do imperador, pra humilhar, assim, né? Sabe? Queria contar duas anedotas rapidamente sobre as bombas nucleares, né? Primeiro, que é a história do Tsutomu Yamaguchi, que é uma história muito interessante de um cara... Inclusive vai sair um filme do Nolan sobre, né, o Oppenheimer, sobre a criação da bomba atômica. Ou vai sair agora mês que Vai vem? sair lá pra junho, julho, uma coisa assim. Cara, Vai concorrer com a Barbie. É mesmo? Vai sair mais ou menos na mesma época da Barbie. O pessoal tá brincando na internet. Aí, você vai ver o quê? Barbie ou Oppenheimer? Mas enfim, tinha um cara que tinha ido trabalhar em Hiroshima no dia 6 de agosto. Que é o dia da bomba nuclear. Ele foi trabalhar e tal, um cara chamado Tsutomu Yamaguchi. O cara chegou lá em Hiroshima e tudo mais, começou, e aí ele olhou e veio a explosão. Pum, explodiu a bomba nuclear, ele tava em Hiroshima. Por muito pouco, segundo ele sobreviveu. Um senhorzinho que foi trabalhar, a bomba explodiu, ele quase morreu, mas ele sobreviveu. Ficou um tempo no hospital, se cuidando e tal. 3 dias depois, ele foi voltar pra casa. Em Nagasaki. Mano. Ele foi pra Hiroshima no dia da bomba nuclear de Hiroshima. E depois voltou pra casa em Nagasaki no dia da bomba. E você pensa, que doideira. Doideira é que ele sobreviveu. Bota aí, por favor, a foto dele. E morreu de velho. Morreu de velho. Cara. O Tsutomu Yamaguchi. Unbreakable. Não, ele foi um senhorzinho. Você lembra do Unbreakable? Pode crer. Corpo fechado. Esse filme é bom foda. pra caramba, E aí o Tsutomu Yamaguchi é um senhorzinho que é uma anedota até curiosa, até engraçada, mas ele foi um cara muito importante até pra falar como é que é o nome do... Eles têm um termo no Japão, assim, das pessoas que sobreviveram à bomba. Ah, é? Esqueci o termo. É esse senhorzinho cara? aí, ele é pica. Morreu de velho, morreu em 2010, sei lá, depois eu vejo aqui. E uma outra anedota que eu gostaria de contar, e essa aqui não tem nada de legal, é que os Estados Unidos, eles lançaram, se não me engano, é Little Boy em Hiroshima, Fat Man em Nagasaki, e aí rendição, né? Eles tinham a terceira bomba no bolso. Em Tóquio. O quê? Já estava Ia soltar em Tóquio? Sim, a Rufus, que eu acabei de mandar aí pra você, é a terceira bomba nuclear, que eles tinham planejado, pronta, já tava tipo assim, vamos tocar, e aí os japoneses falam, nos rendemos. E aí... Mas eles não ameaçam, falam assim, se vocês não renderem, soltam em Tóquio. Não rolou nem a segunda. Nagasaki, o pessoal quando viu Hiroshima pensou, meu Deus, o que tá acontecendo? Vamos ter que replanejar. Enquanto tava se replanejando, bum, Nagasaki. Entendi. Entendeu? E aí a Rufus, essa aí, ó, essa bomba, ela já tava pronta, que é o núcleo do demônio, as pessoas, né, chamam desse jeito. E aí ela foi desmontada e foi usada pra fazer teste, pra estudar cientificamente e tudo mais. A terceira bomba nuclear não foi utilizada, mas ela foi uma possibilidade e por muito pouco, né, enfim, nesse momento da guerra, ela não foi lançada lá. Em Tóquio, cara. Seria em Tóquio, Se eu não me engano, o Akira, ela é o anime, o quadrinho, começa com meio que a Rufus caindo em Tóquio. Exato. Sabe? É meio que essa a moral, e aí, enfim, o Akira... Um tempo depois, Jogos Olímpicos lá e tem o buraco do impacto lá da bomba. Isso, justamente. Bem, o que aconteceu é que as bombas nucleares... Nós falamos da derrota italiana, da derrota de Hitler e a derrota do Japão agora, com as bombas nucleares. Acabou a Segunda Guerra Mundial.